Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. É sempre uma grande alegria estar ao seu lado em nosso programa Propósito de Vida. E hoje nós vamos tratar de um tema que vem intrigando muitas pessoas durante sua caminhada cristã. Vamos falar sobre o relacionamento do homem com Deus. Nos dias atuais, muitos querem entender de forma espiritual os acontecimentos das suas vidas. Alguns ainda tentam achar uma resposta por seus resultados e desta forma apontam a justiça de Deus como responsável por suas lutas e por suas dificuldades. A Bíblia nos ensina que desfrutamos da graça de Deus. Assista a mensagem a seguir com o pastor Rosival Molina e entenda à luz da palavra de Deus como ocorre nosso relacionamento com Deus. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. Amém? Você vai perceber que ao longo da nossa mensagem, a história de Saulo e a história de Paulo, né? E a sua história e a minha história também tem algumas semelhanças, possuem algumas semelhanças. Talvez nem todas as características, mas eu tenho certeza que muitas coisas vai falar ao seu coração, vai falar à sua vida. Saulo era um homem da prateleira de cima. Saulo era um homem que desfrutava de muito poderio, desfrutava de muita intelectualidade, né? Os teólogos e a Bíblia confirma que Saulo era um homem intelectual, formado na Universidade de Tarso. Teve como seu pedagogo Gamaliel, o melhor pedagogo da época. A sua nacionalidade, ele era judeu, fariseu, mas também tinha cidadania romana. Era um homem preparado, tinha influência e falava as línguas grega, hebraica, latina e o aramaico. Era um homem de poder social, político, econômico e, sobretudo, poder militar. Era um homem diferenciado, tinha autoridade. A Bíblia diz, no livro de Atos 7:58, que quando apedrejaram Estevão, este homem tinha tanto respeito, tanta autoridade, que os judeus lançavam aos pés de Saulo as suas túnicas em sinal de autoridade. Era um homem diferenciado.
Era um homem que fazia tudo com muita intensidade, com muito capricho, com muita competência, com muito fervor. Às vezes com você é assim também. Você no trabalho faz tudo com muito fervor, você nos estudos, você na sua vida cotidiana faz tudo com muito zelo, mas existia algo na vida de Saulo. Ele não conhecia ao Senhor Jesus. Mas teve o dia do encontro. Ele cria que fazia a coisa certa. Ele acreditava que fazia a coisa certa. Mas um dia ele teve o seu encontro com o Senhor. Talvez esta é a história de muitas pessoas que estão se esforçando, estão trabalhando, estão se dedicando a tantas coisas deste mundo, mas ainda não tiveram o seu encontro. Até já ouviram falar de Jesus, até às vezes acham algumas coisas de Jesus. Também Paulo ouvia falar de Jesus, mas ele não tinha ainda o seu encontro. Talvez alguém já falou para você de Jesus, talvez alguém já disse o que ele faz, que ele é poderoso, mas não teve ainda o seu encontro. Bom, irmãos, eu quero dizer que a nossa história não é diferente da história de Saulo. Talvez você tenha autoridade no trabalho, na tua casa, mas ainda não teve um grande encontro com o Senhor. E eu quero compartilhar com você aqui algumas lições, algumas situações que talvez vão despertar o teu chamado, vão despertar uma orientação para a sua vida, para o seu ministério, para a sua comunhão com Deus. E eu quero dizer para você que a principal estratégia, a principal coisa que o inimigo tem usado, não é diferente de como ele fez com Jesus. O inimigo usa a mesma estratégia para mim e para você, usa a mesma estratégia que ele tentou usar com Jesus. Ele tenta despertar em você o espírito da dúvida. Ele tenta colocar no seu coração o espírito da dúvida, lançando talvez uma pergunta: será que eu devo ser mesmo cristão? Será que eu devo mesmo servir a Jesus? Será que esse é o caminho certo? Será que esse deve ser o caminho que eu devo seguir? Tantas pessoas, a primeira mentira que ele quer colocar, ele diz assim: todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia diz que não, irmãos. A Bíblia diz no livro de João 14,6, ele diz: e eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Não existe outros caminhos, irmãos. Não existe outros caminhos. Mas às vezes o inimigo quer colocar na mente, no coração, essa situação: será que você está no caminho certo? E aí quando você consegue responder essa pergunta: não, eu estou no caminho certo, eu vou servir a Jesus. E aí ele faz uma segunda pergunta, e ele diz assim: se você está no caminho certo, o que é que Jesus quer de você? O que é que Jesus espera da sua vida? O que é que ele necessita? O que é que ele espera? O que é que ele aguarda da sua vida? O que é que eu tenho que fazer como cristão para servir ao Senhor? O que é que eu preciso fazer? Tantas e tantas pessoas fazem esta pergunta: o que eu preciso fazer? E a resposta que eu tenho para você, e a resposta que eu tenho para no seu coração, é que você tem que servir ao Senhor com toda a sua intensidade, com toda a sua força, com todo o teu coração. Adore a Ele enquanto você pode. Tantas e tantas pessoas gostariam de estar na sua presença adorando, estão encarceradas no cárcere, estão em hospitais, em tantos outros lugares, e gostariam de estar adorando, glorificando, manifestando, estando nas suas igrejas. Ó Deus, quantas e quantas pessoas não gostariam de estar? Enquanto você pode, irmãos, enquanto existe oportunidade, sirva o Senhor com toda a sua intensidade. Porque a Bíblia, mas será que é comigo isso mesmo? Às vezes você se pergunta e fala assim: mas será que Deus tem algo comigo? Eu tenho uma resposta para você que está na palavra de Deus. Lá no livro de João 15,16, a Bíblia diz: não foste vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não foi você que escolheu ao Senhor, o Senhor que te escolheu. Guarde isso no seu coração. A Bíblia diz em Efésios, irmãos, no livro de Efésios 1,4, que Deus te escolheu
antes mesmo da fundação do mundo, para que fostes santos e irrepreensíveis em amor. Você é um escolhido do Senhor. Não deixe nenhuma mentira do adversário entrar no seu coração, na sua mente. Você foi escolhido antes mesmo da fundação do mundo. Ele te escolheu e jogou a forma fora. Não existe ninguém igual a você. Ele tem um particular contigo. O nome dele vai ser glorificado. Ele pensou em tudo. Ele pensou no dia que você ia nascer. Ele pensou em quem seria o seu pai. Ele pensou em quem seria a sua mãe. Ele pensou em quem seriam os seus irmãos. Ele pensou nos talentos que ele ia te conceder. Ele pensou em tudo porque ele te escolheu. E aí você fala: pastor, então ele me chamou. Chamou. Você é escolhido. E ele me chamou, mas o que ele quer que eu faça? Como que eu... Irmãos, talvez você ainda não identificou o seu talento, talvez ainda você não identificou o que é preciso você fazer, mas eu quero te dizer que Deus, nesta ocasião, está apontando o dedo dele para a sua vida. Deus, nesta ocasião, tem uma palavra para você. Deus, nesta ocasião, quer que você use todo o seu potencial, quer que use todos os teus talentos para a glória dele, para o poder dele, para a obra dele. Ah, pastor, mas foi uma coincidência que eu estou ouvindo esta palavra. É uma coincidência, né? Eu estou vendo o Senhor aqui hoje, é uma coincidência. Eu quero dizer para você que com Jesus não existe coincidência. Com ele é Jesuscidência. Ele marcou este local, ele marcou esta hora, ele marcou esse encontro e tem esta palavra para você. A Bíblia diz, irmãos, em Eclesiastes 3:1, há um tempo determinado para todas as coisas. Existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. E com Deus você nunca perde. Com Jesus você nunca perde. Você não perde nem tempo. Sabe o que ele vai fazer? Ele aproveita tudo. Ele aproveita o passado, ele aproveita o presente e já prepara o futuro. Ele vai aproveitar todas as suas experiências ruins e boas do passado. Assim como ele fez com Paulo. Ele pegou todo o potencial, toda a capacidade, toda a intelectualidade, tudo que ele tinha. E aproveitou. Deus vai aproveitar todo o seu passado, seja ele de tristeza, seja ele de alegria, todas as suas experiências, e ele vai usar para a glória dele. E é no presente, ele quer começar isso já, e ele já vai preparando o seu futuro. Então com Deus você nunca perde. Ele vai usar os seus talentos, ele vai usar a sua história, ele vai usar a sua capacidade, que ele mesmo que te deu, ele mesmo que preparou. A Bíblia diz, irmãos, que todo dom é dado por ele. Lá no livro de Tiago 1,17, todo dom vem do alto, foi o Pai das luzes que concedeu. Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem preparado para a sua vida uma obra grandiosa. Apenas dê lugar, apenas clame, apenas busque e apenas glorifique a Ele, e o nome dele vai ser glorificado. Mas para fazer a obra dele, irmãos, precisa preencher uma ficha. Precisa preencher uma ficha. Como já foi dito hoje aqui, né? Às vezes para você ingressar numa empresa, ingressar numa nova função, precisa preencher uma ficha. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo preenche uma ficha, preenche uma situação. E Deus, nesta ocasião, está te chamando para que você seja abençoado nessa terra. Tem gente que não, eu só vou ter vitória lá no céu. Não é assim não, irmãos. Deus tem vitória para você aqui. Deus tem vitória para você aqui. A Bíblia diz em Isaías 1,19: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Deus tem grandes coisas para você nessa terra, mas você precisa preencher a ficha. E eu vou falar para você 4 requisitos dessa ficha, e eu encerro a minha palavra. Primeira coisa que você tem que guardar: a Bíblia diz que ele estava indo no caminho e caiu em terra, foi lançado, caiu do cavalo. Primeira coisa que você tem que guardar no seu coração, nesta obra, nesta vida, é que Jesus é tudo e você não é nada. Jesus é tudo na sua vida e você não é nada. Tem gente que fala: não, mas isso foi a minha capacidade, o meu diploma, minhas amizades, os meus relacionamentos. Não, irmão, esse homem tinha autoridade, esse homem tinha poder, esse homem tinha relacionamentos, mas
Jesus é tudo e você não é nada. Ele caiu do cavalo, literalmente. Não permita que a soberba, não permita que o orgulho, não permita que nada destas coisas faça parte da sua vida. Jesus é tudo, você não é nada. Senão você vai correr o risco que Paulo correu. Você pode cair do cavalo a qualquer hora. Está indo bem, está trafegando bem, está num caminho bom. Mas se você não reconhecer e depender 100% de Deus, depender totalmente do Senhor, você pode cair do cavalo. Mas se Deus estiver contigo, se Deus estiver te guiando, o nome dele vai ser glorificado. Sabe por quê, irmãos? Ele é o dono de tudo. É Ele que manda, é Ele que abre porta onde não tem porta, é Ele que faz, é Ele que abre, é Ele que fecha, é Ele que muda toda a história. É aquilo que você pensava que era o fim, Ele transforma o começo. É onde o inimigo quer colocar um ponto final, Ele coloca uma vírgula e escreve uma nova história. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. Então não seja orgulhoso. A Bíblia diz no livro de Provérbios 16, 18, que a soberba precede a ruína e a altivez precede a queda. Irmãos, se afaste da soberba, se afaste da arrogância. Aqui na obra de Deus nós somos todos iguais. Na obra de Deus eu quero dizer uma coisa para você. Você sabia que Jesus não tem neto? Jesus não tem não. O meu pai é filho de Deus e eu sou filho do meu pai, então sou neto. Não. Com Jesus vocês são todos filhos. Nós somos todos filhos. Nós somos todos iguais. É o único lugar, é a única situação onde o delegado senta do lado do ex-condenado. E eles são irmãos. Então preencha a ficha, irmão. No primeiro item da ficha você não é nada e Jesus é tudo na sua vida. É Ele que vai mudar, é Ele que vai transformar, é Ele que vai operar, é Ele que vai resgatar. Mas aquela situação, não, irmão, seja humilde. A Bíblia diz em Mateus 5:3, bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados humildes. Sempre digo e gosto de repetir que a humildade é muito mais forte do que o orgulho, porque o orgulho se fere. Vez ou outra eu encontro pessoas que dizem que estão com o orgulho ferido, mas eu nunca ouvi ninguém dizer que estava com a humildade ferida. Então a humildade é muito mais forte. Fique com a humildade, persiga a humildade, mantenha a humildade e reconheça que você é dependente de Deus, que a vida que você tem, que a família que você tem, que o trabalho que você tem, é tudo Deus que te deu, porque Jesus é tudo e você não é nada. Primeiro item da ficha, Jesus é tudo, você não é nada. Segundo item, irmãos, a Bíblia diz no capítulo de número 9, aqui do verso 9 a 11, que ele ficou 3 dias sem comer, sem beber e estava orando. A Bíblia diz que o Senhor aparece para Ananias e diz: vai lá, porque ele não comeu, não bebeu e está orando. Segundo item da ficha, jejum e oração. 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, para mim chama-se jejum. E a Bíblia diz que ele estava orando. Quer ter sucesso, quer ser vitorioso, quer avançar na vida? Jejum e oração, consagração. Jejum e oração nunca vai cair de moda. Você pode estar no século passado, pode estar nesse século, nos séculos vindouros. Jejum e oração é a receita da sua vitória. O início da sua vitória começa no joelho, irmãos. O início da sua vitória começa na oração, no clamor, na consagração. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas e diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei lá dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oração, se o meu povo, é a condição. Comece a orar, comece a clamar, comece a buscar. Pode ser até crente de 3 dias, irmãos. A Bíblia diz aqui que ele caiu do cavalo e ficou 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber e orando. Pode ser crente de 3 dias, mas Deus vai operar na sua vida. Se você reconhecer, Deus vai operar na sua vida. Comece a clamar, porque você sabe, nós temos 3 lutas nesta vida. Nós lutamos contra 3 coisas nesta vida. Nós lutamos contra o mundo e os seus pratos sedutores, suas propostas, suas situações. Nós lutamos contra o adversário das nossas almas. E terceira coisa, nós lutamos contra nós mesmos.
Nós lutamos contra essas 3 coisas, irmãos. E eu tenho aqui uma receita para você vencer as 3. Para você vencer o mundo. Para você vencer o mundo, a Bíblia diz no livro de 1 João 4,4. E é esta vitória que vence o mundo, a vossa fé. Você precisa de fé. As propostas virão, os pratos virão, mas a fé também vai te dar vitória. É o escudo da fé. Vem uma proposta, vem uma situação, vem uma sedução, mas é a fé. Eu creio no Senhor, eu obedeço a sua palavra, eu acredito na sua palavra. Pela fé você vai vencer o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, é a fé. Ah, pastor, então para vencer o mundo é a fé. E para vencer o adversário? Tem uma receitinha para você também na palavra de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tá? A receita daí. Sujeite-se a Deus, apresente-se a Deus em oração, em jejum, em clamor. Resista ao inimigo. Cada passo que você dá para trás, o adversário dá um passo para frente. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. É só resistir, irmãos. Continue, pastor, até quando eu resisto? Até quando eu devo resistir? Até ele fugir. A Bíblia diz que ele vai fugir. E a Bíblia diz em Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Se Deus prometeu que ele vai fugir, ele vai fugir. Resista, resista, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, pastor, para resistir ao mundo, pela fé. Para resistir ao inimigo, para vencer o inimigo, eu tenho que resistir. E a mim mesmo? É a mais difícil, irmãos, mas tem solução também. A Bíblia diz em Mateus 26:41. A Bíblia diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito se converte, a alma se converte, mas a carne é fraca. Mas você precisa estar com o segundo item da ficha: jejum e oração, vigiando e orando, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você vai vencer, o nome do Senhor vai ser glorificado, mas continue firme em oração. Quanto tempo você tem orado? Eu sempre digo que existe o dízimo do dinheiro, mas existe o dízimo do tempo. Nós temos que dar um tempo de oração, de consagração ao Senhor. Quanto tempo você tem dado da sua semana, do seu dia, do seu mês? Comece a vigiar, a clamar. As maiores batalhas que nós enfrentamos são batalhas espirituais. Mas se você vigiar e orar, Deus vai te dar estratégia para vencer. Primeiro item da ficha: Jesus é tudo, você não é nada. Segundo item: jejum e oração, consagração, leitura da palavra, clamor. Terceiro item da ficha, irmãos: para que você vença, para que você avance, para que você tenha sucesso, você precisa ter consciência. Você precisa ter no seu coração. A Bíblia diz que o Senhor disse a Ananias: vai, porque esse é para mim. Lá no verso 15 e 16: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, que vai pregar diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E no verso de número 16 a Bíblia diz: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Eu quero te dizer uma coisa: você precisa ter uma consciência. Como disse Jesus no livro de João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quero te dizer, Deus vai te dar vitória, mas vocês têm que estar preparado. Você precisa estar preparado, que você vai ser honrado, você vai ser exaltado pelo Senhor neste mundo, mas você também vai saber o quanto padecer pelo seu nome. Preencha a ficha. Terceiro item, irmãos: é preciso ter consciência que você vai ter luta, você vai ter vitória, mas muitos milagres, muitas bênçãos também, mas muitas lutas. Eu quero te dizer que não vai faltar prova, não vai faltar luta, mas também não vai faltar a graça de Deus na sua vida. O próprio Jesus, em Mateus 28:20, ele diz: eis que estarei contigo todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus está contigo. Você está na luta, está na batalha, mas Jesus está contigo. Você vai ter exaltação, você vai ter vitória, mas também se prepare para padecer pelo seu nome. Primeiro item: Jesus é tudo, você não é nada. Segundo item: consagração, jejum e oração. Terceiro item: esteja preparado para as vitórias, mas esteja preparado para as lutas. Quarto e último item, e eu encerro a minha palavra. A Bíblia diz
que Paulo estava na rua direita, orando, mas não conseguia ver, estava lá cego. E a Bíblia diz que um certo discípulo de nome Ananias, foi até ele para impor as mãos, orar. E a Bíblia diz que depois disso, ele seria cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero te dizer, irmãos, que nessa luta, nessa caminhada, nessa trajetória cristã, nós precisamos aprender a ajudar uns aos outros, apoiar uns aos outros, orar uns pelos outros. A Bíblia diz no livro de Salmos 133:1: o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Irmãos, é preciso viver em comunhão. A vitória, ninguém tem sucesso sozinho. Sucesso é um esporte que se joga coletivamente. É preciso estar em união, é preciso estar em comunhão. Então, irmãos, estenda sua mão para os amigos, estenda suas mãos para o necessitado, estenda suas mãos até para os inimigos. Libere perdão. Perdão é algo que faz bem para os dois. Perdão é bom para quem perdoa e para quem recebe. Perdão é algo que libera, perdão é algo que transforma, irmãos. Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus te chamou. Deus quer usar todos os seus dons. Deus quer que você revele todos os seus talentos. Mas aprenda, Jesus é tudo, você não é nada. Aprenda a jejuar e orar, consagrar a sua vida. Aprenda que você vai ter vitórias, vai ter dias de alegria, mas vai ter dias de batalha, de adversidade. Mas o Senhor é contigo em todas as situações. E aprenda a estender a mão, aprenda a ter comunhão com o seu irmão, com a sua irmã, e o nome do Senhor vai ser glorificado. A vitória vai chegar e vai acontecer como o mesmo apóstolo Paulo disse lá no livro de 1 Coríntios 2:9. Ele diz: está escrito, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem, são aquelas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender que os justos de Deus também passam por lutas e por adversidades. E a razão de existir todo este sofrimento é derivada do pecado que entrou no mundo e nós vivemos e estamos neste mundo, por isso sofremos. Pois a Bíblia nos diz no livro de 2 Coríntios 5,17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tenha uma nova vida em Cristo Jesus, ampliando seu relacionamento com Deus e desfrute da graça e da misericórdia que foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Nosso programa já está chegando ao final, mas antes confira comigo nossa programação para esta semana. Hoje, sábado, a partir das 22 horas, vigília. Amanhã, domingo, culto da família às 19 horas. Segunda, culto de campanha. Quarta, culto Mulheres Prudentes. Sexta, culto de ensino. E nas congregações, culto aos domingos às 19h30 e na terça e quinta às 20 horas. Deus, nós clamamos a Ti por todas as famílias, por todos os relacionamentos. Visita os casais, pais e filhos, irmãos e irmãs. Deus, restaura o lar do teu filho e da tua filha, Senhor. Aumenta o amor, amplia o entendimento, a compaixão. Visita todas as causas que os teus filhos e as tuas filhas apresentam diante de ti neste momento. Derrama a tua bênção e que mais uma vez o teu nome venha a ser glorificado. Nós cremos na tua intervenção, na vida de todas estas pessoas. Em nome de Jesus. Amém.